De volta aqui com nossos Notícias e Mais. E agora nós vamos para uma outra fase aqui da nossa discussão sobre o desenvolvimento das crianças. Você sabe como respeitar as fases dos seus filhos? Bom, nós vamos continuar o nosso papo aqui com essa maravilhosa especialista em desenvolvimento humano, que é a doutora Rosileike Leibs. Eu quero saber o seguinte, eu estava aqui falando fora do ar, né? Que tem gente que trata a criança como se ela fosse um ser inferior por ser pequenininho, né? Verdade. Esquece que eles têm sensibilidade, capacidade de evoluir, né, no pensamento e tal, né? Estou certo nisso? Está certíssimo. Isso foi mais grave, como falamos no bloco anterior, nas gerações anteriores. Mas hoje ainda existe alguns adultos que, infelizmente, continuam, né, trabalhando, né, vendo dessa forma, como se fossem... A distância, a distância, né? A criança à distância. É uma coisa, e pelo amor de Deus... Eu vi uma vez também uma reportagem de um especialista que dizia que muita gente fala aquela frase assim, quem você pensa que é desse tamanho? Mas é um ser humano, né? Um ser humano potencialmente capaz de tudo. Nele já reside todas as maravilhas. Então, vai depender de como você vai lidar com este ser, o desenvolvimento desse potencial todo. Por isso que eu terminei a minha fala no bloco anterior dizendo a responsabilidade do adulto que convive com as crianças, essas crianças, principalmente essas dessa geração que vem com uma sensibilidade ímpar, com uma inteligência já muito desenvolvida, e o adulto se faz ainda mais responsável pelo aproveitamento dessas crianças que vêm para o mundo para realmente fazer muito melhor do que nós fizemos. Agora, doutor, a gente, quando há uma separação, a gente diz assim, ai, que pena, né? Porque tem as crianças, né? Mas como é que elas reagem, elas amadurecem com esses pais separados? Quer dizer, pode ser bom e pode ser mal, né? Existem duas circunstâncias. Quando os pais têm maturidade, quando os pais continuam a se relacionar de uma forma saudável com os filhos, a criança vai amadurecer mais, mas de uma forma equilibrada, de uma forma saudável. Vai ter um amadurecimento porque vai ter uma dor. Claro. Então, aquela dor vai servir como um agente de amadurecimento, né? Ela vai compreender coisas, vai passar por questões, né? por dores que realmente vão ajudá-la. Mas quando os pais, né, ou um deles é muito imaturo, isso vai trazer um prejuízo muito grande. Principalmente se essa imaturidade for daquele que vai conviver mais com ele, aquele que tem a guarda, né, como a gente diz. Então, você imagine que esse pai carente, ele vai ali querer suprir as suas carências com o filho. Claro. E isso vai ser muito prejudicial, porque às vezes o filho é quem vai dar o apoio para a mãe. Acaba sendo um pouco vai pai ouvir, da mãe. Vai ser. Então, é quando a gente diz que existem as inversões de papéis que são completamente nocivas ao desenvolvimento. Então, o filho passa a ser pai da mãe, a filha passa a ser a mãe da mãe, ou do pai também, que às vezes acontece isso. Aquela parte mais fragilizada, o filho vai se apiedar daquela criatura que está ali sofrendo. E ele vai realmente tomar a defesa, vai tomar uma postura que não seria a dele, que ainda está se desenvolvendo, né? Está em desenvolvimento. Então, é um amadurecimento precoce que vai fazer lacunas no desenvolvimento dessa personalidade. Então, ele vai ter carências, porque vai faltar a referência de uma mãe que está ali nutrindo, que está ali alimentando, de todas as coisas, do carinho, protegendo da força, mesmo, né? Protegendo. E é ele quem vai ter que proteger. Falando em referências, em papéis, hoje fala-se muito na amizade entre pais e filhos. A gente ouve falar, ela é uma amiga minha mãe, um beijo para o pai. Qual é o limite dessa amizade? Isso aí é uma coisa
manter esse equilíbrio, né? Um o pai, tênue, a mãe, né? Exatamente, é uma linha tênue que existe aí, porque é muito importante que os pais sejam amigos dos filhos. Sejam amistosos, né? Exatamente. Agora, é muito importante que os pais continuem sendo pais. Porque às vezes o que acontece é que essa medida aí se perde e o pai vai ficar o amigão, o brother, e vai para a balada com o filho. Isso também acontece às vezes quando há separação. Então ele vai querer ser o amigo dos amigos, vai ser mais um na turma, e aí perdeu-se o referencial de pai. A mãe que vai para balada. E a mãe que vai para balada, né? Perdeu-se o referencial de mãe. E às vezes, né, um pai e uma mãe desse, que às vezes tem também suas carências, vai inclusive começar inconscientemente, gente, eu estou dizendo inconscientemente, a competir com o filho, o pai, com a filha, a mãe. E isso é desastroso. A gente vê, eu trabalho com coach de família, coach para crianças, coach para jovens, e é muito comum a gente ter esse tipo de situação, esse tipo de queixa, que realmente traz crianças, jovens muito carentes, ficou faltando um pedaço, numa dor profunda, porque perderam o seu referencial de pai, de mãe. E aí, hoje tem um... Eu só quero falar sobre esse assunto, porque eu vi uma reportagem uma vez, uma menina, que a mãe justamente saía com ela, e aí a mãe às vezes convidava as amigas para irem na casa dela, ela chegava e estavam todas as amigas dela lá. Então, parecia isso de competição, parecia assim, olha, eu sou mais popular do que você. Isso, né? Inconsciente também, claro, que uma mãe jamais ia querer fazer isso com uma filha. Tem um outro problema que está surgindo muito hoje, até ouvi meu amigo Carlos Alberto de Nóbrega falando esses dias, das pessoas casarem muito tarde, terem filhos muito tarde. E aí fica uma distância muito grande. Então, o Carlos Alberto está até comentando que ele... no segundo casamento dele, a filha, que é adolescente, pergunta assim, pai, por que todos os seus amigos estão morrendo? Né? Que é uma coisa estranha também, não é? Isso afeta também essa coisa, porque acho que tem uma idade para você ser pai, não é? Não, na verdade, como dissemos no outro bloco, tudo vai depender da conversa que você tem, da sua comunicação com seu filho. A criança pode entender perfeitamente que o pai foi pai numa idade mais avançada. E isso vai ser lindo, porque ele vai perceber que a vida é plena. Né? Não importa a idade que você tenha. Você vai ser, assim como a criança é um ser pleno e precisa ser respeitado, precisa ser entendido isso, a pessoa mais velha também é plena. Né? Então são as duas coisas. Eu acredito também que cada pessoa vem com seu pai e sua mãe certinhos para você. Vem, não existe, sabe? A cegonha, vamos voltar lá no nosso tempo, a cegonha não entrega no lugar errado, não. Né? Cada um tem o pai e a mãe que realmente é importante para o seu desenvolvimento, mas é uma responsabilidade grande, é uma delícia ser pai. Eu tenho 5 filhos, amo ser mãe, né? Foi muito bom, é muito bom. Mas é uma grande responsabilidade, tem seus momentos aí de glória. Eu não sei quem foi que comentou comigo essa semana, que eu saí tanto essa semana que eu não me lembro, mas comentou assim, de que a moça estava grávida, e aí a menininha chegou na escolinha e falou assim, olha, tem um bebê na barriga da minha mãe, e ele está lá dormindo. Mas daqui a pouco ele vai acordar e vai sair pela periquita da minha mãe. E a professora ficou assim, em estado de choque, né? Mas é normal, porque hoje em dia eles não acreditam. Você falou da cegonha, eu me lembrei Exatamente, disso. É natural, é espontâneo, é a verdade. A criança, ela sabe lidar muito bem com isso. Aliás, quanto mais for essa forma espontânea, melhor, eu acho, para o desenvolvimento da criança. E é exatamente o que acontece. Quando a criança ela deixa de ser criança, quando ela aborta as suas fases de desenvolvimento, vai ficar aquele adulto sem expressão, sem espontaneidade, sem alegria de viver, inseguro, medo, sabe? Cheio de medos, de inseguranças, de conflitos. Aquela pessoa dura, pesada, né? Não vai ter leveza, porque isso são características que você vai adquirir
né? São coisas das experiências de criança. Eu costumo brincar muito e dizer para os jovens e crianças que eu atendo, né? Então, assim, leve a sua criança interior dentro de você para sempre. Então, aquelas pessoas mais velhas que tiveram a oportunidade de se manter, não é de ser criança imaturo, não se trata disso, mas se trata de preservar as características, essas que nós citamos, de criança. Assim como o jovem também não pode nunca se perder dentro de nós, não pode morrer. Que é a ousadia, que é a euforia, que é a curiosidade, disposição. Então, tudo isso precisa estar no adulto. Então, a gente não vai abortar as fases, a gente vai conservar delas as suas características principais que vão fazer um adulto completo, pleno, muito mais equilibrado, muito mais capaz de lidar com todas as coisas da vida, né? E com felicidade, porque a felicidade não está no que acontece, está dentro de você. Né? A capacidade de ser feliz com aquilo que a vida te traz. Triste daquele que depende da felicidade fora, né? Com certeza. Ô, Rosileika, aqui para a gente finalizar, então, o nosso papo, como é que a gente faz para perceber se a criança está pulando alguma fase? Estar perto dela. Né? Estar perto dela. Prestar atenção, porque às vezes está perto e não está. Estar atento, exatamente. Quando eu digo perto, é perto mesmo, prestando atenção, dando atenção. Né? Estando com ela sinceramente. Então, eu entendo, também sou mãe, criei 5 filhos trabalhando muito. Então, como se diz, não é a quantidade do tempo que você está com ela, mas sim a qualidade do tempo que você tem com ela. Então, quando estiver com ela, olhe no olho, converse, sabe, traga suas coisas, troque experiências, fale de quando você estava naquela fase como era, pergunte para ela, fale, deixe que ela se expresse, respeite, se surpreenda com ela, sabe? Procure sempre elogiar as coisas lindas que ela tem, né? Reconhecer também as coisas que não estão legais, então é nessa hora que a gente vai colocar o limite, né? Saber ouvir, ver e ouvir. Eu dou formação de programação neurolinguística, então uma das fases lindas do curso é você ter acuidade sensorial, que é saber ver os sinais, saber ouvir o outro para perceber aquilo que ele está trazendo. Porque quando nós comunicamos aquilo que está dentro de nós. Então, nós vamos saber entender exatamente o que está dentro da criança, o que está se passando, quando a gente tem esse ouvido atento, esse olhar atento, né? Responsável, né? De quem realmente quer ser uma contribuição. E, gente, é tão rápido, passa tão depressa que vale a pena investir um pouquinho mais do seu tempo, da sua energia, da sua atenção, um esforçozinho a mais, porque depois que eles crescem plenos, é uma alegria, né? Saber que você fez ali, foi uma colaboração realmente efetiva. Você plantou ali, né? Você plantou dentro deles as coisas que precisava, né? Para se somar a tudo de bom que eles já são. Ô, Rosileika, muito obrigado, viu? Obrigada a muito você. Muito boa a sua participação aqui com a gente, Obrigada. viu? Muito gostoso. E você